Vamos continuar então com a nossa leitura do terceto em italiano e a explicação. Giunto mi vidi, ove mirabil cosa, mi torse il viso a sé, e però quella cui non potea mia cura essere ascosa, volta verme. Sì lieta come bella, drizza la mente in Dio grata, mi disse, che n'ha congiunti con la prima stella. Então, minha vista foi atraída e fixada por uma coisa admirável, por um estranho objeto. Beatriz, vendo o desejo em mim manifesto, desejo esse que ela já havia intuído, voltou-se em direção a mim, leda e formosa, lieta come bella, e disse-me: eleva a mente a Deus em agradecimento, pois atingimos o primeiro céu, la prima stella, o primeiro céu, que é o céu da lua. Eu vou agora repetir o italiano e vamos ver o Haroldo. Giunto mi vidi, ove mirabil cosa, mi torse il viso a sé. E però quella cui non potea mia cura essere ascosa, volta a verme. Sì lieta come bella, drizza la mente in Dio grata, mi disse, che n'ha congiunti con la prima stella. Maravilhei, suspenso de uma coisa não vista ao olhar. E ela, que sabia de tudo, o que me aflige e me repousa, volta-se a mim, beleza de alegria, e diz: primeira estrela, Deus seja louvado, que nos conjuga ao que sua luz radia. Agora, vamos continuar com a sequência, que é provavelmente a última página de dificuldades. Depois o texto flui mais tranquilamente, né? Esse é considerado difícil porque tem umas concepções que eu falei a vocês cosmológicas, não é? Vamos ver. Parea a me che nube ne coprisse lucida, spessa, solida e pulita, quasi adamante che lo sol ferisse. Parecia-me estivéssemos cobertos por uma nuvem lúcida, espessa, sólida, polida, qual diamante ferido pelo sol. Haroldo. Nuvem que nos houvesse obnubilado, lúcida, espessa, sólida e polida, do sol quase diamante ensolarado. Per entro sé, l'eterna Margarita ne ricevette, come acqua recepe raggio di luce permanendo unita. Penetramos o seio daquela Margarida eterna, do mesmo modo pelo qual um raio solar penetra uma gota de água, sem em nada afetar-lhe a estrutura. Tá? Como acqua recepe raggio di luce permanendo unita. Vamos ver, Haroldo. Recebeu-nos a eterna Margarida no dentro, como água que recebe raio de luz permanecendo unida. Se io era corpo, e qui non si concepe, come una dimensione altra patio, che esser convien se corpo in corpo repe. Agora é o momento da interpretação explicar. Se eu
era corpo? Não sei, pois a ciência ignora ainda como seja possível a um espaço comportar outro espaço sem che un corpo penetri outro corpo. Se era corpo e qui non si concepe come una dimensione altra patio, che esser convien se corpo in corpo repe. Tradução do Haroldo. Se eu era corpo, e aqui não se concebe como uma dimensão a outra satura, senão quando num corpo outro se embebe. Ele utilizou o verbo saturar, né, em lugar do verbo comportar, não é? Como uma dimensão a outra comporta, quer dizer, comporta, ou seja, é tomada por outra, tá? Ele utilizou a expressão satura porque ele vai ter que depois rimar com apura, mas está perfeitamente de acordo com o espírito. Então, eu vou repetir então o trechinho. Se eu era corpo, não sei, pois a ciência ignora ainda como seja possível um espaço comportar outro espaço sem que um corpo penetre no outro corpo, penetre outro corpo. Acceder ne dovria più il desio di veder quella essenza in che si vede come nostra natura e Dio s'uniu. Este prodígio, o fato então de que como é possível que um espaço comporte outro espaço sem que um corpo penetre outro corpo. Então, este prodígio, com maior veemência, acende em nós o desejo de avistar aquela suma essência em que a natureza humana fundiu-se com Deus. Accedere dovria più il desio di vedere quell'essenza in che si vede come nostra natura a Dio si uniu. Haroldo. Mais ainda, o desejo em nós se apura de ver aquela essência onde aparece o homem a Deus unindo-se em natura. Lì si vedrà ciò che tenem per fede, non dimostrato, ma fia per sé noto a guisa del ver primo che l'uomo crede. Então, aqui, ali é que se fará patente aquilo em que se crê por força da fé, sem exigir provas, consagrando a primeira verdade a que o homem se deve apegar. Essa primeira verdade, de acordo com as explicações do Camerini, seria os axiomas, um axioma. Então, vamos ver como o Haroldo traduziu, eu vou repetir a explicação. Lì si vedrà ciò che tenem per fede non dimostrato, ma fia per sé noto a guisa del ver primo che l'uomo crede. O que só pela fé se fortalece, indemonstrado aqui, lá manifesto, qual o homem o crê, o vero, vê-se. Esse ver primo, Haroldo traduziu por o vero. Hernani Donato traduziu por primeira verdade, a primeira verdade. E a explicação da Camerini é o axioma no qual o homem acredita. Io risposi, Madonna, sì devoto, come esser posso più, ringrazio lui, lo qual dal mortal mondo m'ha Eu respondi, Senhora, tão humildemente quanto me seja possível, rendo graças àquele que me guindou até aqui, desde o mundo dos mortais. Tradução do Haroldo. Eu respondi, Senhora, venho presto como jamais àquele render graças que do mundo moveu-me com seu gesto. Ma ditemi, che son gli segni bui di questo corpo
che là giuso in terra fan di Caim favoleggiare altrui? Mas dizei-me, senhora, o que são essas manchas escuras que desde a terra aqui se enxergam e que deram origem a tantas fantasias a respeito de Caim? Mas dizei, nesse corpo escuras jaças são sinais de Caim, como na terra fabulam sob o fardo da desgraça? Ella sorrise alquanto, e poi, se gli erra l'opinion, mi disse, dei mortali, dove chiave di senso non disserra, certo non ti dovrei impungere gli strali d'ammirazione ormai. Poi dietro ai sensi vedi che la ragione ha corte l'ali. Então aqui nós vamos ver primeiro a explicação e depois o tour de force do Haroldo. Ela sorriu por um momento, antes de explicar em seguida. Resulta sempre errôneo a opinião dos homens sobre as coisas, a opinião dos mortais sobre as coisas. Se a chave da sabedoria divina não acorre a lhes abrir a porta dos sentidos. Isso é muito importante. Isso é muito importante porque é uma concepção filosófica que é válida, discutida até os nossos dias. Eu vou reler o trechinho em italiano e a explicação. Ella sorrise alquanto e poi, se gli erra l'opinion, mi disse, dei mortali, dove chiave di senso non disserra. Ela sorriu por um momento e depois explicou. Resulta sempre errôneo o juízo dos homens sobre as coisas. E a chave da sabedoria divina não acorre, se a chave da sabedoria divina não acorre a lhes abrir a porta dos sentidos. Vamos ver o Haroldo. Ela entresorriu e disse, erra tanto assim o mortal entendimento, onde a chave do senso não descerra. Certo, non ti dovrei impungere gli strali d'ammirazione ormai, poi dietro ai sensi vedi che la ragion ha corte l'ali. Haroldo, que não deverás ter como portento e gumes de ofuscar o voo estreito da razão, que volteja sem sustento. Certo é que não deverias ser tomado por tamanha admiração, deveis, já que pudeste conhecer quanto são curtos os voos dos conhecimentos, quando a razão entrega-se apenas aos impulsos dos sentidos. Ma dimmi quel che tu da te ne pensi, mas faz-me saber qual é o teu pensamento a este propósito, a este respeito. Agora tu, que pensas a respeito? E io, ciò che m'appar qua su diverso, credo che fanno i corpi rari e densi. Eu creio que tal efeito resulta do fato de serem os corpos ora mais densos, ora mais rarefeitos. O Hernani Donato usa a expressão tênues, mas rarefeito é melhor, quer dizer, o contrário de denso. Eu vou repetir o italiano, ver a tradução do Haroldo. Ma dimmi, quel che tu da te ne pensi ed io, ciò che n'appar quassù diverso, credo che fanno i corpi rari e densi. Agora tu, que pensas a respeito? E eu? O que se tem por diferente é o mais condenso oposto ao rarefeito. Ele usa também um neologismo condenso, mas ficou perfeito, né?
é o mais condenso, oposto ao rarefeito. E eu creio que tal efeito resulta do fato de serem os corpos ora mais densos, ora mais rarefeitos. Agora vamos ver a resposta da Beatriz, né? Contestação da Beatriz, que também é muito fina, muito sutil. É dela. Certo assai vedrai sommerso nel falso il creder tuo, sebbene ascolti l'argumentar ch'io lhe farò avverso. Creio que... Não, ela trocou. Terminarás convencido de que é falso o teu entendimento a este respeito, quando deres ouvidos às minhas razões em contrário. Então, Haroldo, e ela? Já verás como é carente de verdade o teu juízo, se escutares o arrazoar que vou lhe pondo à frente. Original. L'aspera ottava vi dimostra molti lumi, li quali e nel quanto notar si possono di diversi volti. Na oitava esfera luzem muitos lumes, os quais se distinguem entre si pelo seu vulto e pela qualidade de luz que emitem. Haroldo, na esfera oitava mostram-se milhares de luzes, que no qual como no quanto deixam notar seus graus dissimilares. O Haroldo aqui acompanhou o italiano. Nel quale, nel quanto notar si possono di diversi volti. Se raro e denso ciò facesser tanto, una sola virtù sarebbe in tutti più e men distributa e altrettanto. Esse pedaço é difícil, então vamos ver a explicação. Se o caráter rarefeito ou a densidade deste corpo dessem causa às sombras e às luzes, de certo todas teriam virtudes similares e todas seriam iguais. É contra isso que vai a Beatriz. Tá? Estou repetindo, se o caráter rarefeito ou a densidade deste corpo dessem causa às sombras e às luzes, de certo todas teriam virtudes similares e todas seriam iguais. Repetindo o italiano. Se raro e denso ciò facesse tento, una sola virtù sarebbe in tutti, più o meno distribuita ed altrettanto. Então, Haroldo, se raro e denso aqui pudessem tanto, virtude una em tudo vigeria, mais e menos esparsa e tanto quanto admirável. Né? Bem próximo ao italiano. Virtù diverse esser convenium frutti, di principi formali, e quei forcuno seguiteriano a tua ragion distrutti. Para que existam aspectos, desculpe, virtù diverse, voltando, se o caráter rarefeito ou a densidade deste corpo dessem causa às sombras e às luzes, de certo, todas teriam virtudes semelhantes e todas seriam iguais. Então, aqui, virtù diverse esser conveniam frutti di principi formali, e quei forcuno seguiteriano a tua ragion distrutti. Para que existam aspectos diversos,
é forçoso que procedam de causas formais diversas, mas, segundo o teu modo de raciocinar, todos os princípios menos um deveriam ser destruídos. Vamos ver o Haroldo. Se o princípio formal, porém, varia, divergem as virtudes. Essa, uma vigência, as outras mais arruinaria. Tá, eu vou repetir. Virtude versa desser. Virtude versa esser conveniam frutti di principi formali, e quei forcuno seguiteriano a tua ragione distrutti. Se o princípio formal, porém, varia, divergem as virtudes. Essa uma vigência, as outras mais arruinaria. Ancora, se raro fosse di quel bruno cagion che tu dimandi, o d'oltre in parte fora di sua natura se digiuno, esto pianeta, osì come comparte lo grasso e il magro un corpo, così questo nel suo volume cangerebbe carte. Esse é o pedaço mais difícil. Mais difícil. Então, e mais, se a menor densidade fosse a causa das manchas lunares, deveria o astro, em algum ponto, apresentar vácuos na espessura de sua matéria, tal como podes observar num corpo animal em que partes magras e partes gordas por vezes se sobrepõem. E se tal não ocorresse, ao livro da natureza faltariam algumas folhas. Então, o pedaço mais difícil do canto, eu vou ler agora, primeiro o italiano de novo e depois a tradução do Haroldo. Ancora, se raro fosse di quel bruno cagion che tu dimandi, o d'oltre in parte fora di sua materia si digiuno esto pianeta, o sì, come comparte lo grasso e il magro un corpo, così questo nel suo volume cangerebbe carte. Haroldo, posto che a causa dessa nódoa bruna fosse o raro, houvesse onde ela incide magro em matéria este planeta Luna, ou ele, o grosso e o fino condivide, como se dá num corpo ou num volume, que em folhos alternados se dividem? Primeiro caso. Se il primo fosse, fora manifesto nell'eclissi del sole, per trasparere lo lume come in altro raro ingesto. Haroldo, primeiro caso, então viria a lume no eclipse do sol, transparecendo a luz por trás do raro em seu treslume. Esse também é um pedaço de grande inovação. Não é? Essa expressão treslume é uma expressão inventada pelo Haroldo, correspondendo ao quê? Eu vou ler para vocês. Eu vou ler para vocês a explicação. Então, eu repito o trechinho anterior para dar continuidade à explicação. E mais, se a menor densidade fosse causa das manchas lunares, deveria o astro em algum ponto apresentar vácuos na espessura de sua matéria, tal como podes observar num corpo animal, em que partes magras e partes gordas por vezes se sobrepõem. E se tal não ocorresse, ao livro da natureza, faltariam folhas. Agora, se il primo fosse fora manifesto nell'eclissi del sol per trasparere lo lume come in altro raro ingesto, questo non è, però è da vedere dell'altro, se gli avvien che io l'altro cassi, falsificato fia lo tuo parere. In tal caso, no caso então que faltassem folhas,
na natureza, no livro da natureza, coisa que não ocorre. Então, em tal caso, durante os eclipses, esses vácuos estariam patentes sob os efeitos da luz. Mas assim não ocorre. Então, eu vou repetir a explicação e o texto italiano e o texto em português do Haroldo, que esse é complicado. Em tal caso, durante os eclipses, esses vácuos estariam patentes sob os efeitos da luz, mas assim não ocorre. Se il primo fosse, fora manifesto nell'eclisse del Sol, per trasparire lo lume come in altro raro ingesto. Primeiro caso, Haroldo. Então viria lume no eclipse do Sol, transparecendo a luz por trás do raro em seu treslume. Questo non è, però è da vedere dell'altro, e se gli avvien che io l'altro cassi, falsificato fia do tuo parere. Mas assim não ocorre. Quanto à outra hipótese, ou seja, a hipótese de que o denso e o rarefeito aqui se apresentem dispostos em camadas, ora me disponho a provar ser falso também teu raciocínio, diz a Beatriz. Não se estendendo a camada rarefeita de um ao outro lado deste astro, é forçoso existir um ponto onde, tornada já densa, não possa, pelo corpo, ser atravessada. Eu vou repetir o texto em italiano para depois ver a tradução do Haroldo. Questo non è, però è da vedere dell'altro, e se gli avvien che io in altro cassi, falsificato fia do tuo parere. Se gli è che questo raro non trapassi, esser conviene un termine da onde il loro contrario più passar non lassi. Haroldo, jamais se deu. O outro caso, sendo logo de ponderar, se eu o contexto teu parecer, se eu o contexto teu parecer no mesmo passo rendo, se o raro não transpassa, é manifesto de um lado ao outro, há um termo que o limita, além do qual o denso ocupa o resto. Indi l'altrui raggio si rifonde, così come color torna per vetro, lo qual di retro a sé piombo nasconde. Haroldo, e assim recede o raio e não transita, como no espelho a cor é rebatida pelo chumbo da base que é interdita. Explicação. Não se estendendo a camada rarefeita de um ao outro lado deste astro, é forçoso existir um ponto onde, tornada já densa, não possa pelo corpo ser atravessada. Desta camada, o raio solar que ali incide é refletido, tal qual a camada plúmbea de um espelho repele o lume que a face polida vai tocar. E assim, diz o Haroldo, e assim recede o raio, e assim recede o raio, e não transita, como no espelho a cor é rebatida, pelo chumbo da base, que a interdita. Or dirai tu che il si dimostra tetro, ivi lo raggio più che in altre parti, per esser lì refratto più a retro. Replicarás, de certo,
que em alguns pontos o raio solar parece mais escuro, por estar o próprio Sol mais afastado deles, Haroldo. Ora dirás que ali enegrecida a luz se mostra mais que noutra parte, por vir de longe até ser repelida. Da questa istanza può deliberarti esperienza, se giammai la provi, che esser sul fonte ai rivi dimostrarte. A esse respeito, somente uma experiência vivida pode tirar-te o engano, se algum dia a ela te abalançares, pois é a fonte magna do saber humano. Então, repetindo a explicação. A esse respeito, somente uma experiência vivida pode tirar-te do engano, se algum dia a ela te abalançares, pois é a fonte magna do saber umano. Da questa istanza può deliberarti esperienza. Se giammai la provi, ch'esser suol fonte ai rivi dimostrarti. Haroldo, falsa instância da qual pode livrar-te experiência, a fonte onde se inspira e se alimenta o rio que leva a arte. Três pecchi prenderai, e i due rimovi da te d'un modo e l'altro più rimosso, tramboli primi gli occhi tuoi ritrovi. A experiência é esta. Toma 3 espelhos, coloca 2 a curta distância e o terceiro mais afastado. Através dos 2 primeiros, fixa a este último. Ordena que, assim estando tu, acendam por trás de ti uma luz que ilumine os 3 espelhos, a ponto de, em todos eles, refletir-se. Embora a luz que brilha mais remota pareça, em proporção menor do que as outras 2, brilhará em toda parte com igual intensidade. Eu leio o italiano agora até essa explicação. 3 pecchi prenderai, e i 2 rimovi da te d'un modo e l'altro, più rimosso, tramboli primi gli occhi tuoi ritrovi. Rivolto ad essi, fa che dopo il dosso si stea un lume che i 3 specchi accenda, e torni a te da tutti ripercosso. Benché nel quanto tanto non si stenda la vista più lontana, lì vedrai come convien che igualmente risplenda. No Haroldo. Toma 3 espelhos. Retira mais distante, mais cerca, lado a lado, igual aos outros 2. Entre eles, mira. Estando tudo assim configurado, vê que uma luz por trás os 3 acenda e a ti torne o reflexo triplicado. Conquanto desigual o olhar se estenda, do perto ao mais distante, é a mesma chama, não importando em qual dos 3 resplenda. Explicação claríssima do Haroldo, tá? De agora em diante é mais fácil a compreensão, né? E dá para irmos um pouco mais rápido, né? Or come il colpi degli caldi rai della neve riman nudo il soggetto, e dal calore e dal freddo primai, così rimaso a te nell'intelletto voglio informar di luce sì vivace che ti tremolerà nel suo aspetto. Explicação. Assim como aquecida pelo sol, a neve se derrete e funde, perdendo a frialdade e a cor brilhante, assim quero que a verdade cintile em teu rosto, depois que tua inteligência houver sido aclarada a esse
propósito. Haroldo. Tal como a neve, sob o sol que inflama, vai dissolvendo o corpo cristalino e desde o branco e a água se derrama, teu intelecto assim, de puro e afino, para informá-lo de uma luz que faz tremer o olhar de claridade a pino. Dentro dal ciel della divina pace si gira un corpo nella cui virtute l'essere di tutto suo contento giace. Là no Empírio, il cielo della divina luce, né? Lá no Empírio gira um corpo em cuja força animadora tem origem a vida de tudo quanto nele está contido. Vamos ver outro. No céu chamado da divina paz, girando vai virtude constituinte do ser de tudo quanto dentro jaz. Lo ciel seguente c'ha tante vedute quell'esser parte per diverse essenze da lui distinte e da lui contenute. O céu seguinte, que seria o oitavo, não é? O céu seguinte está repleto de astros luminosos, dele distintos, variados na essência, mas dele recebendo o impulso animador. Haroldo, por varia essência parte o céu seguinte. Centos de olhos de estrela, o ser acima, dele distinto e dele conseguinte. Esse Haroldo traduziu de uma forma hermética. Eu vou repetir a explicação. O céu seguinte, que seria o oitavo, está repleto de astros luminosos dele distintos, variados na essência, mas dele recebendo o impulso animador. Gli altri giram per varie differenze, le distinzioni che dentro da sé hanno dispongono a lor fini e lor semenze. Os outros, quer dizer, os outros 7 céus, não é? Giram submetidos a leis diversas. Por vezes, contrastando uns e outros, mas governados por harmonia perfeita, sujeitos ao efeito e à causa. Vamos ver o Haroldo. Os outros giram com diversa rima, as distinções internas ordenando, segundo os fins que cada qual colima. Questi organi del mondo così vanno, come tu vedi ormai, di grado in grado, che di su prendono e di sotto fanno. Como poderás verificar, esses órgãos do mundo obedecem, no geral, a uma regra invariável. 2 pontos. Recebem influxos dos imediatamente superiores e transmitem-nos aos imediatamente inferiores.